Quem sabe um dia você possa caminhar com a vestimenta da sua religião, sem ser maltratado, ferido, julgado de modo algum. As pessoas falavam, você é artista, você não pode se posicionar. Como eu não posso? Eu sou aqui, eu vim na Terra aqui me posicionar. Eu sou um mensageiro, eu tenho que colocar a minha opinião. Obviamente, de uma forma correta, sem influenciar para um lado negativo, enfim, mas sempre visando o melhor para o povo brasileiro, visando o melhor para os necessitados e, enfim, para um Brasil melhor, né? Enfim, é o que eu penso. A melhor coisa que existe é o amor. Novo álbum, Sagrado Volume 2. Arrepia de calor. E sem falar que fogo alto acende a chama. O Sagrado começou lá no final de 2023. Foi um trabalho que eu demorei um pouco assim para fazer. Eu fiquei uns 5, 6 anos sem lançar nada e eu resolvi lançar um novo produto. E aí eu passei, durante esse período todo, fazendo uma pesquisa de repertório. E eu queria fazer um álbum alto astral, algo que tivesse alegria. A gente resolveu lançar o volume 1 primeiro, que está ligado à coisa mesmo do subúrbio, da infância, as minhas memórias afetivas a esse universo. E o segundo foram as músicas que eu separei, que eram músicas mais românticas. E aí eu resolvi lançar, depois desse tempo aí todo, essas músicas mais ligadas ao amor, ao sagrado e o profano que caminham juntos. E eu acho que ficou bem do jeito que eu queria, sabe? Que é falar do amor positivo, do amor da alegria, da felicidade, da brincadeira, do bairro, daquilo que você gosta de fazer quando vai sair para um samba, para um botequim ou para coisa, né? E basicamente foi assim que surgiu. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. A maior referência que tem é do samba e a gente sabe disso, né? Eu não posso deixar de cultuar e falar sobre esses personagens que pavimentaram essa estrada até aqui, porque se eu estou aqui é porque eles construíram uma história linda, maravilhosa. Então, assim, eu tento sempre fazer essa junção do passado com o presente para justamente não perder a essência que a gente tem, que é a principal, que é a essência que foi construída por todos esses grandes nomes e grandes personagens que pavimentaram e construíram esse grande edifício. Tabajara vai tocar, velha guarda me benzer. Carnaval. Vão girar, aiê, mamãe Oxum, salve São Sebastião, para o povo aplaudir, meus 100 anos de paixão. Lá atrás, né, no início das escolas de samba, sempre se falou do Brasil. Sempre, os temas eram quando começou a entrar a indústria e a transformar o carnaval em indústria, que se perdeu os sambas enredos e se perdeu toda a nossa essência. E, graças a Deus, as escolas estão querendo voltar com a essência que realmente merece ter nos desfiles, temas importantes, temas que precisam ser falados, pautados, para a gente poder falar, né? A gente poder abrir e discutir de uma forma correta, vamos dizer assim. Correta não, mas de uma forma democrática. Pronto, essa é a palavra. Sabe que o povo lá da aldeia nomeou a natureza. Parceria com Ailton Krenak. Consciência foi perdido, o que eu faço com a certeza? O futuro então virá. Foi um convite meu mesmo. Ailton é um sábio, é uma pessoa muito importante para o nosso Brasil. A gente viveu momentos muito, muito ruins, assim, né? Durante um período passado, que é um passado recente. E eu sempre fui um cara que falei muito sobre religião, sobre a falta de entendimento das pessoas em relação ao próximo. E quando eu recebi a música,
tinham acontecido várias coisas na Amazonas, enfim, aquela coisa toda. E aí eu falei, cara, essa música tem a ver comigo e eu queria uma pessoa que pudesse falar com mais propriedade sobre o assunto, até para eu aprender também, porque a gente, na verdade, passa o tempo inteiro aprendendo. Então, na discussão que a gente teve, reuniões aqui, a gente buscou várias pessoas e dentro dessas pessoas veio a ideia de convidar o Ailton para fazer essa canção, que para mim é uma joia e que a participação dele foi uma aula de civilidade, de tudo. Eu só agradeço ao Ailton por ter vindo e ter participado comigo desse lance. Nossos ancestrais sempre souberam cada passo, cada gesto, o compasso da vida deles e a nossa é o mesmo. Antes de qualquer coisa, existiam os indígenas, né? Antes de qualquer coisa aqui nesse país. É fundamental que a gente olhe para essas pessoas, que a gente olhe para isso tudo. E esse é o Brasil. O Brasil é esse. O Brasil é aí. Do reco-reco, entendeu? Do arco e flecha, da lança. Culinária. A culinária é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, né? Eu acho que a comida, ela traz a confraternização, ela traz a amizade, ela traz amor, ela traz o respeito, ela traz a comunhão, que eu acho que está ligado a tudo. A política, você já nasce política, né? E aí, eu sempre aprendi em casa, nas reuniões, ali junto com meu pai, com a minha mãe e amigos ou parentes, a cozinhar em comunidade, assim, juntos. E as discussões que aconteciam na cozinha sempre eram música, política e essa coisa toda. Então, assim, é um lugar, é um ambiente, normalmente a cozinha é um ambiente onde você discute, conversa, bate papo, troca ideias, surgem ideias. Então, assim, é um lugar político, né? Então, o alimento faz parte disso. Uma receita. Uma coisa mais simples, bem brasileira, um picadinho de carne com aquela farofinha, bananinha frita, arroz e ovo. Pronto. Oi, gente! A gente está aqui no espaço de Maranhão, nordeste do Brasil, para conhecer uma receita incrível: arroz de cuchá. Então me conta, o que é isso de arroz de cuchá? Como é que é? Então, o arroz de cuchá, ele é um arroz que ele é feito com uma folha de vinagreira, que é uma folha muito nutritiva em ferro, dá energia, né? O José de Castro, que é um grande estudioso do Brasil, ele dizia que cada lugar, a natureza produz o que as pessoas precisam para a sua nutrição. Ou seja, no sul tem beterraba, no Maranhão tem arroz de cuchá. Que maravilha! E quais são os ingredientes dessa preparação? A gente usa alho, tomate, cebola, esses temperinhos, né, que facilita a vida, que é já deixar tudo cortadinho, seco. Essa pimentinha aqui é para aquele toque final, Tá. mas também pode ser essa, dedo de moço. Esse aqui é a folha de cuchá já cozida. O camarão, ele é um camarão seco, o arroz, esse está cozido. E finaliza com aquele cheiro verde para dar esse toque especial. Bora para a panela? Vamos! Quem que vai fazer com a gente esse arroz? Quem vai fazer com a gente, ó, esse é o nosso arroz final, ele vai ficar bonito assim. Quem vai fazer com a gente é o Edivan,
Ele é uma pessoa que ele é assentado da Reforma Agrária Popular do MST e ele veio de forma voluntária para nos ajudar dessa empreitada bonita que é produzir alimento para a feira. Então vamos lá. Oi, meu querido, tudo bem? Prazer. Você que vai fazer com a gente esse arroz. Sim. Então me conte, como que é? O preparo eu queimo alho e cebola, tempero o camarão, refogo bem refogadinho. Aí em seguida eu coloco as folhas verdes, isso aqui que é o puxá. Aí aqui eu vou refogar ele bem refogadinho de novo, para poder o gosto. Nossa, que cheiro maravilhoso. O gosto do camarão ficar nas folhinhas também. Aí em seguida eu venho com o arroz, que já tá pronto aqui, ó. Já vai incorporando tudo, né? Tudo já vai pegando aqui mais um pouco, que tá muito ainda. Tá. Tem muita folha verde pra... Tem que equilibrar o arroz e a folha. Sim. Tem que concentrar os dois. Sim. Me conta, esse é um prato tradicional do Maranhão? Que é o prato típico do Maranhão. E vocês consomem essa folha o tempo inteiro? Em outros? Qualquer hora, inverno e verão. Vai também na carne, no frango. No frango, aí você não costuma não, mas na carne. Nosso arroz pronto, agora a Simone vai servir um prato pra gente. Então, olha, uma porção generosa desse bonito arroz de puxá. Generosa igual a Reforma Agrária Popular, tá bom? Exatamente. Aí a gente coloca, né, aquele cheiro verde. Cheiro verde é o coentro e a cebolinha. Legal. Aquela pimentinha que é opcional, se a pessoa gosta. E para deixar o prato bem bonito mais, ó, para não esquecer a origem, 2 belos camarões. E aqui tá o prato. Que lindo. Vamos Desejo mostrar que pra você gente? goste. Obrigada, Simone, por essa referência cultural que a gente que vem de outro país ou de outros estados do Brasil não conhece. Mas você já sabe, agora é minha vez. Gente, que maravilha. Oi, eu sou a Fran Magalhães, uma das coordenadoras político-pedagógicas da Jornada de Alfabetização na cidade de Maricá. O nosso projeto, ele é um projeto que alfabetiza jovens a partir dos 15 anos de idade até idosos sem limites de idade. O nosso projeto, ele alfabetiza utilizando um método cubano, onde no Brasil ele tem parceria com o MST para desenvolver esse projeto, com as prefeituras e as associações das cidades. E esse projeto ele linka a associação de letras a números. Então, durante o processo de alfabetização, as letras elas são associadas a números. Então, os educandos eles aprendem dessa forma. É um projeto que ele dura em torno de 4 meses esse processo de alfabetização. A gente tem turmas em todos os locais da nossa cidade, dentro das comunidades, dentro dos locais onde a gente encontra parceiros, seja na casa das pessoas da comunidade, seja dentro da associação de moradores. Nós temos também dentro de associações de pesca da nossa cidade. Então, onde tem abertura, a gente consegue montar uma turma nossa. Em Maricá, nós temos 2 fases, que é essa primeira de alfabetização e uma segunda fase que é de aprimoramento da leitura e da escrita, onde a gente trabalha temas do cotidiano, como a questão da habitação, a questão da agroecologia, a questão de gênero, a questão racial. Então, temas que abordam o cotidiano do indivíduo e que levam ele a construir esse pensamento crítico, né, da sociedade, do meio ao qual nós vivemos. Então, se você quer saber mais sobre o nosso projeto, eu te convido a conhecer as nossas redes sociais, @Jornada de Alfabetização _Maricá.
Além dos cientistas, artistas também usam diferentes linguagens para denunciar os impactos da crise climática. Em Belém, um mural de 80 metros foi produzido pelas mãos do coletivo indígena Mairi e do ativista Mundano. O mural utiliza técnicas inovadoras e materiais carregados de simbolismo, como cinzas e carvão coletados de queimadas que devastaram 40 mil hectares da terra indígena Anambé em 2024, além de argilas das ilhas de Caratateu e Cotijuba e os entulhos de obras para a COP30, como conta Tiago Mundano. Esse aqui é o pigmento ancestral, é o mais antigo da humanidade, que é usado nas pinturas das cavernas, assim também como as cinzas e o carvão. E a ideia é também falar da emergência climática que a gente vive, e esses estudos surgem até do meu trabalho mesmo, como é que eu posso reduzir o impacto da arte que eu faço, né, usando pigmentos naturais, e até um resgate. São os primeiros, os pigmentos mais antigos da humanidade, né, e que caíram em desuso, mas são super potentes, maravilhosos. A obra integra as mobilizações que antecedem a COP30, conferência da ONU que acontecerá em Belém. Para Celi Felize, do coletivo indígena Mairi, o mural reforça a ancestralidade e homenageia lideranças indígenas. A gente está sempre em conexão com a nossa ancestralidade, ela é extremamente importante para a gente. Honrar os nossos ancestrais é extremamente importante para a gente, mas nós vivemos em tempos contemporâneos. Nós estamos em 2025 e não é usar um celular ou dirigir um carro ou ter um perfil digital que vai fazer nós sermos menos indígenas, né? E os encantados, eles vêm exatamente para trazer essa força e esse grito de guerra e resistência. Pintado no muro da Universidade Federal do Pará, o mural simboliza a troca de saberes e a urgência de levar esse debate à sociedade, como destaca o ativista paraense Andy Santos. A gente está aqui, né, nesse mural, nesse muro que é da universidade, né, mas com o propósito de falar um pouco, né, sobre as nossas, digamos assim, angústias, nossas alegrias também ao mesmo tempo, mas também falar sobre os problemas que existem quanto à sociedade e quanto à Amazônia, né? Nós vamos fazer um mural que vai fazer uma trajetória, sabe, envolvendo vários artistas em várias linguagens, assim, da estética visual, da arte urbana. Mas a intenção disso tudo não é falar de uma questão tão bonita, sabe, da estética, do detalhe, do realismo, não. É principalmente focar o tema. Dividido em 7 partes, o mural conta uma história visual que passa pela destruição, resistência e esperança, das palafitas da comunidade Vila da Barca, afetada pelas obras da COP30, até homenagens a defensores da Amazônia. A grafiteira Thais Silva explica que a intervenção artística também expõe a realidade das populações ribeirinhas, muitas vezes ignoradas. A gente tem essa visão do ribeirinho só lá do outro lado, mas a gente tem ribeirinho aqui e vivem em condições precárias, tanto lá da ilha quanto daqui, não tem saneamento básico. Cada vez mais que tem dinheiro para ser investido aqui na COP, só que está indo para outra destinação, então eu quis retratar isso. A gente quis colocar cada um símbolo desses povos que lutam aqui pela Amazônia para fortalecer, para quem passa. Então quem olha compreende sim o que está sendo falado. O Guangye, ou Festival do Dragão, é uma das 4 principais celebrações tradicionais anuais da China. Como boa parte delas está associado ao calendário lunisolar e, portanto, à agricultura. Ele cai no 5º dia do 5º mês lunar, geralmente entre maio e junho. Entre as principais características da celebração estão os bolinhos de arroz zongzi e as corridas de barcos dragão, como conta Fen Jialu, uma das atletas do evento.
O Festival do Barco Dragão acontece todo ano e aqui em Guangdong é o mais importante da China. A grande tradição são as emocionantes corridas de barco dragão. Uma das províncias onde as corridas de barco dragão são mais tradicionais é em Guangdong, no sul da China. Aqui em Guangzhou, a capital da província, acontece há exatos 40 anos o Campeonato Internacional de Barcos Dragão. Este torneio acontece aqui, num dos maiores e mais importantes rios da China, o Rio das Pérolas. Como explica Xiang Honli, atleta de barco dragão do time da Câmara de Comércio China-Canadá. Culturalmente, há muitas características especiais. Eu sou nordestina, mas estou em Guangzhou há 20 anos e adoro o esporte do barco dragão. Os barcos dragão tradicionais têm as modalidades de drift, grandes e pequenos. Tenho muita sorte porque esse ano nossa equipe pode experimentar o barco dragão de drift, num lugar chamado Deja. Fomos aos canais estreitos do rio vivenciar essa técnica nos barcos dragão. Como nos barcos tradicionais não era permitida a participação feminina, é significativo que tenhamos tido essa mudança e agora também podemos desfrutar do barco dragão. Nessas competições enfrentamos equipes fortes, sentimos o quanto são poderosas e no próximo ano treinaremos com mais dedicação para encontrar meios de evoluir. Há pelo menos duas teorias sobre por que são feitas as corridas de barcos dragão neste festival. Uma mais antiga afirma que teriam surgido de rituais para acalmar os dragões, considerados divindades que controlam chuvas e inundações e que, portanto, podem garantir um bom plantio e colheita. Outra, igualmente aceita, fala sobre o suicídio por afogamento no rio Miluo do poeta Zhu Yuan, após saber que seu estado havia sido conquistado pela dinastia Qin. Hao Jinzhu, que participou do campeonato em Guangzhou, fala sobre o significado e a origem das corridas. A canoagem de dragão tem uma longa história no sul da China, especialmente na região de Lingnan. Originalmente, as vilas no delta do Rio das Pérolas, Zhuxiang, usavam barcos para se visitar, pois havia poucas pontes. Os pescadores se acostumaram a remar, transformando os barcos dragão em meio de transporte cotidiano e posteriormente em esporte. Durante o festival do Anhu, celebramos com corridas de barcos dragão. A tradição remonta a Qiu Yuan, um patriota da antiguidade que, ao não conseguir servir ao país, suicidou-se atirando-se em um rio. O povo, que o admirava, saiu em barcos para procurá-lo, dando origem às corridas. Essa história já tem milhares de anos. Hoje as corridas são um esporte que exige preparo físico, como conta Xiang Honli. A gente treina todo sábado, domingo, quarta e quinta-feira. A galera se reúne no centro de treinamento lá em Turrua. Fazemos treinos específicos. Tem sessão separada para equipe masculina e feminina, treino de frequência de remada, exercícios de sincronia do time, além de fortalecimento físico e trabalho em equipe. Tudo para chegarmos bem preparados nas competições. Uma das categorias do Campeonato de Barco Dragão de Guangzhou é a internacional. Este ano participaram dela países como Malásia e Rússia, entre outros. A equipe vencedora foi a do Cazaquistão. O Brasil de fato conversou com Altin Beck, um dos atletas da equipe de Cazaquistão. No mundo há muitos remadores que praticam o barco dragão como hobby, como um estilo de vida. Em algumas categorias, atletas de outros países até são melhores que os chineses às vezes. Então, como você pode ver, o barco dragão se tornou um esporte internacional.